A gente está aqui falando sobre esse coração de servir a Deus, o prazer que nós temos de servir a Deus, como filhos de Deus que nós somos, como filhos amados que nós somos de Deus. Na nossa aula de hoje, eu quero que você vá comigo lá no capítulo 6, você que está aí com a sua apostila, lá no capítulo 6, e nós vamos falar um pouco sobre a igreja local, sobre a base para o nosso serviço. Nós estamos falando sobre servir a Deus, nós podemos servir a vários contextos, mas existe algo de especial quando nós servimos o povo de Deus, e nessa ajuda que a gente vai falar hoje. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, já para a gente não perder tempo, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, e diz assim: verso 27, ora vós sois o corpo de Cristo, lendo a partir do verso 27, ora vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então ele coloca num contexto coletivo, depois num contexto individual. Paulo tem esse discernimento, vós sois corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Verso 29, acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Ou seja, se a gente está falando aqui, vamos ser bem práticos, se a gente está falando aqui de uma igreja local, a gente está falando que existe sim uma liderança nessa igreja local. Se você for lá em Apocalipse nas igrejas, lá quando João escreve para as igrejas, ele está falando de um anjo da igreja, e o anjo da igreja, no meu entendimento, é aquele que está trazendo a visão de Deus para aquela igreja local. Cada igreja local, Deus estabelece uma visão, Deus estabelece um plano. É por isso que nós nos complementamos como igrejas locais, sabe? A gente não dispensa as outras igrejas locais, nós amamos as outras igrejas locais, porque cada igreja local tem uma visão com base nessa visão maior de Deus, que é de que todos o conheçam. Por isso, cada visão da igreja local, ela deve ter um contexto de trazer, de fazer Deus conhecido para as pessoas, para que as pessoas possam fazer Deus conhecido. Então a gente está falando aqui de uma base bem estabelecida para o nosso serviço, e essa base se chama a igreja local. E aí toda igreja local tem um pastor, e para que o pastor possa funcionar de forma bem sucedida, com aquele chamado que Deus deu para ele, no seu chamado em particular, deve cercar-se de pessoas que possam contribuir em papéis de ajuda. Nós aqui não estamos somente falando que nós vamos ajudar a Deus, e nós vamos ajudar a Deus aleatório de outras pessoas, nós vamos servir a Deus com outras pessoas. Aleluia, que prazer é isso, servir a Deus com outras pessoas. Então nós estamos falando que nós estamos fazendo parte de um ministério de ajuda. Você que toca num departamento de música, você que abre a porta, você que trabalha na cantina, você que trabalha limpando os banheiros, você que trabalha distribuindo envelope, você que trabalha com crianças, você que trabalha com jovens, você que trabalha com adolescentes, qualquer área dentro da igreja local, você está fazendo parte de um ministério de ajuda, ajudando a visão daquela igreja local, ajudando a visão que o pastor tem para aquela igreja local, ajudando a edificar vidas, ajudando a fazer Deus conhecido. Então, entenda que você faz parte de um ministério de ajuda, entenda isso, ok? Então, o ministério de ajuda é um chamado para todos os santos. Por quê? Porque o serviço é para todos os santos. Lembra que nós estamos falando sobre adoração, e adoração se resume em 3 palavras: submissão, temor e serviço. Se todos nós somos chamados para adorar, todos nós somos chamados para servir.
E não há área, vamos dizer assim, que a gente, como é que eu posso colocar? Existe sempre uma área dentro da igreja local onde nós podemos nos adequar. Algumas áreas são bem específicas, como a gente sempre fala, o departamento de música é para quem toca música. Estar num palco para poder cantar, a pessoa tem que saber cantar, tem que ter uma voz afinada. Para abrir portas, a pessoa tem que ser, gostar de outras pessoas, por exemplo, ter facilidade com outras pessoas, ter paciência. Você vai trabalhar numa cantina lotada, você tem que ter paciência. Então assim, você vai se ajustando dentro das áreas, e nós já falamos que esse serviço é um serviço sobrenatural. Nós falamos isso, existem áreas dentro da igreja onde você se identifica mais, mas você se identifica porque você quer servir. Você está entendendo? Que o desejo de servir, às vezes o desejo de servir, você fala para a pessoa, eu quero fazer qualquer coisa. Aí você vai para a portaria, mas você não se adequa à portaria, por algum motivo. E aí você vai para a cantina, você não se adequa na cantina por qualquer outro motivo. E você vai para a livraria, me achei, adorei, eu adoro ler livros. Então assim, esse desejo não pode se apagar dentro de você. Então o ministério de ajuda é um chamado para todos os santos. E é uma capacitação sobrenatural para se colocar em papel de suporte para aqueles chamados com dons ministeriais ao corpo de Cristo, para você ajudar o pastor da sua igreja, para você ajudar o evangelista, para você ajudar o mestre, ok? E é isso que nós estamos falando. Se os dons ministeriais são chamados para edificar e trazer amadurecimento ao corpo, se os dons ministeriais, nós estamos falando aqueles dons de Efésios capítulo 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, se os dons ministeriais são chamados para edificar e trazer amadurecimento ao corpo, o seu papel é suportar, é ajudar na edificação e amadurecimento de outros. Por mais que você esteja abrindo a porta, o seu papel é ajudar, é suportar no amadurecimento, na edificação de outras pessoas. É isso que nós estamos fazendo, esse é o nosso privilégio. É saber que quando uma pessoa é transformada dentro da igreja, você teve uma parcela disso. Não foi só a palavra, não. O que contribuiu foi a maneira como você abriu a porta para ela. O que contribuiu foi ela achar um banheiro limpo. O que ela contribuiu foi você distribuir um envelope. Tudo contribui. A Bíblia diz que tudo coopera e você faz parte dessa cooperação. Depois dela ser transformada ali, ela recebeu a Jesus, ela vai ali na cantina, alguém leva ela ali na cantina, ela é bem tratada. Uau, que igreja é essa? Você está entendendo que você faz parte disso, para a edificação e amadurecimento dos outros? Então ajuda pode significar o seguinte: carregar parte ou todo o peso de alguém, evitar que alguém caia ou falhe, isso é ajuda. Prover, fortalecer, encorajar, ajudar ou mostrar aprovação para promover uma causa, falar em favor de, tomar um papel de ator secundário, isso é ajudar. Ou seja, ministério é servir. E aí tem gente que fala, mas pastor, vocês estão no ministério e nós não estamos no ministério. Não é verdade, porque ministério é servir. O nosso papel, como escrito lá em Efésios capítulo 4, como pastores, como mestres, é nós edificarmos. E o ministério de ajuda os dons ministeriais, mas isso não quer dizer, porque a gente chama de dons ministeriais, não quer dizer que você não esteja no ministério. Estar no ministério é estar sendo capacitado para servir. E é isso que nós fazemos domingo após domingo. Gente, a gente não se reúne domingo após domingo apenas para ouvir uma mensagem. Nós nos reunimos para que nós possamos atear fogo no coração uns dos outros, e juntos nós somos ateados fogo no nosso coração pela palavra de Deus, pela adoração dos nossos irmãos, para que nós possamos sair e cumprir a missão. E aí pessoas vêm para o ajuntamento para servir o ajuntamento, para que o ajuntamento servido, essas pessoas possam se espalhar por esse mundo bem servidos. Não é maravilhoso você poder voltar, fui numa festa de fulano de tal, puxa, o buffet estava bem servido, comi tanto, que nossa, chega a estar com dor de barriga.
Não é maravilhoso você sair de um lugar falando bem? Agora, você vai para um lugar, ninguém te serve, ninguém liga a luz, ninguém liga para o banheiro, ninguém te distribui, você tem que fazer por você mesmo. E aí o que você faz? Poxa, que buffet ruim, muito ruim. Saí da festa com fome, foi para comer mesmo. Saí da festa com fome, não é ruim isso? Então o que nós estamos fazendo é servindo as pessoas para que, capacitadas pelo Espírito, e com esse ambiente facilitado, elas possam sair daqui bem nutridas pela palavra, bem nutridas com ferramentas, para que elas possam ir e evangelizar o mundo. Isso é chamada sua e é chamada minha. Ministério é servir, e servo significa escravo, nós já vimos isso. Alguém que se coloca debaixo de. Por definição, falando agora de ministério de ajuda, o ministério de ajuda existe como um ministério secundário que se baseia em um ministério primário, ou seja, qual é a função da igreja? A visão da igreja. A visão da igreja é edificar. Por exemplo, a visão aqui da Academia da Fé é ajustar as gavetas espirituais, como o pastor Hélio fala. Ou seja, trazer ajuste na vida espiritual, ou seja, trazer amadurecimento para as pessoas. Essa é a nossa visão da Academia da Fé, é conectar você com Deus. Nós temos 3 pilares: conectar, equipar e servir. Ou seja, nós estamos trazendo aqui nessa visão primária, o objetivo é conectar pessoas com Deus, com que pessoas conectem-se com Deus, com que elas possam se relacionar com Deus, e conectando-se com Deus, possam se conectar umas com as outras. O nosso ministério tem um ministério muito de equipar pessoas, por isso ideia, por isso nós temos a Atos também participando aqui da gente, nós temos o curso básico da fé, ou seja, nós somos uma igreja que quer equipar você, equipar para que você possa servir. Mas como é que você vai servir se você não for equipado? E você vai ser equipado como se você não estiver conectado com Deus? Então o ministério primário dessa igreja é trazer amadurecimento para as pessoas. Então os ministérios secundários, todos os ministérios de ajuda, vão trazer de alguma forma um certo amadurecimento. Por isso é que nós nos preocupamos, por exemplo, no departamento de música, por isso é que nós nos preocupamos com as letras que nós cantamos, porque as letras que nós cantamos têm que suprir essa necessidade de trazer amadurecimento para as pessoas. Tem que conectar as pessoas, tem que equipar as pessoas, tem que servir as pessoas. Então, o ministério de ajuda existe como ministério secundário. Veja bem, o ministério de ajuda tem um papel vital em avançar e fortalecer os esforços da igreja local em cada nível. Em cada nível. Essa tradução de 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 da tradução de Weymouth, diz o seguinte: e pela nomeação de Deus existem na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. Em seguida, vem os poderes miraculosos, e então a habilidade para curar doenças, ou prestar serviço amoroso. Isso aqui é demais, gente. Prestar serviço amoroso, ou poderes de organização, ou variedade de dons de línguas. Ou seja, operar no ministério de ajuda é prestar um serviço amoroso à sua igreja. Você não ama a sua igreja, gente? Por que você está na igreja onde você está? Por que você se associou a isso? É muito mais, gente. Por quê? Porque é aliança. Nós vamos ver isso. Operar no ministério de ajuda é prestar um serviço amoroso à sua igreja, ao seu pastor, ao seu líder e, mais importante, ao Senhor. João Calvino, ele diz o seguinte: a igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus, onde eles podem encontrar ajuda e alimento como bebês, e então, guiados pelo cuidado maternal, possam crescer à estatura adulta na maturidade da fé. Então não dá para ficar mais como bebezinho. E qual é a identificação de um bebê espiritual, gente? O bebê espiritual, ele quer sempre ser servido. Entenda isso. O bebê espiritual, ele quer sempre ser servido. Ou seja, você tem um bebezinho pequenininho que ele cresce, você fazendo tudo para ele, dando chupetinho quando ele chora, e você dá mamadeira quando ele chora, e você acaricia quando ele chora.
E aí o bebê, ele começa a entender essas coisas. E você sabe, se você for estudar um pouquinho, ver artigos e livros, que dependendo da fase do bebê, ele começa a identificar isso e ele faz o que a gente chama de manha. Ou seja, ele chora por nada para chamar a sua atenção. E muitas vezes, no meio da igreja, existem os bebês espirituais que fazem coisas por manha, não é por necessidade mais, porque eles já podem chegar e tocar, eles já podem chegar e pegar, mas as pessoas começam a chorar e a reclamar, para que você pegue, para que você fique com pena delas e faça por elas. Isso é característica de bebê espiritual. Mas João Calvino acerta aqui para dizer que existe agora um cuidado materno, e a mãe é aquela que puxa para perto. O pai provê, o pai equipa, o pai faz, mas a mãe é aquela que chega para perto, que põe para perto, e que os dois vão ensinar o bebê crescendo, para que ele se torne um adolescente, para que ele se torne um jovem, para que ele se torne um adulto. E é esse a visão, por exemplo, dessa igreja, ou que você se torne um adulto espiritual. E ao invés de andar para sempre debaixo do seu pai e da sua mãe, agora você possa andar do lado deles. Olha só que interessante. Como Paulo, certa vez ele chama Timóteo de seu filho, porque Timóteo estava debaixo do ministério de Paulo, mas em certa vez ele fala que ele é colaborador. Não somente está dependente dele, mas ele anda agora do meu lado, não atrás de mim, não debaixo de mim, do meu lado. E é isso que nós queremos ver as pessoas, nós queremos ver as pessoas agindo, nós queremos ver a pessoa andando pela sua própria fé, na maturidade da fé. E em Efésios capítulo 3, verso 8 ao verso 12, está aí na sua apostila, nós podemos ver claramente o propósito da igreja. Veja bem, Efésios 3, de 8 a 12. A mim mesmo, diz Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, pela igreja, não pelo indivíduo somente. Lembra que nós começamos vendo em 1 Coríntios, vou ler aqui de novo, verso 27, ora vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Esse corpo é chamado igreja. A palavra eclesia é um termo plural, é um termo coletivo. Então quando Paulo está falando aqui em Efésios, ele está falando sobre o coletivo. Ele está falando que Deus ocultou algo em si, e que Ele deseja revelar pela igreja. O indivíduo, ele consegue revelar Deus? Consegue e deve. Mas muitas vezes o indivíduo ele consegue expressar Deus de apenas uma maneira, às vezes naquela única revelação que ele tem. Mas quando uma pessoa que não conhece a Deus se entra no ajuntamento, ele vê o que diz aqui em Efésios, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então a igreja, o ajuntamento, é a plataforma da diversidade em unidade. Essa palavrinha aqui é chave, gente. Diversidade em unidade, porque o propósito é um só. Por isso é que eu dei o exemplo para você, que a gente vê isso dentro da igreja local. Você tem um departamento de música, você tem um departamento de criança, departamento de jovens, departamento de missões, departamento de evangelismo, você tem departamento de recepção. Tudo isso é diversidade. Você tem culto de senhoras, você tem culto de jovens, você tem culto de adolescente, você tem o culto da celebração de família. Tudo isso é diversidade, mas a diversidade deve agir em unidade, com um só propósito, todos juntos falando a mesma coisa. Você lembra lá na Torre de Babel, que quando eles estavam erigindo, levantando aquela torre, Deus vira para Deus e fala, cara, a gente tem que descer e confundir, porque eles têm um só pensamento, estão falando a mesma coisa.
e estão fazendo isso para o mal. Ou seja, eles vão conquistar alguma coisa rápido e juntos. Por quê? Porque eles estão com o mesmo pensamento. Paulo fala isso de Jesus em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que Jesus teve, porque para que nós possamos agir com Ele, nós precisamos ter a mesma mentalidade. Como dois podem andar juntos se não houver entre eles acordo, mesma mentalidade? E é isso que nós estamos falando aqui, gente. A igreja é o ajuntamento, é a plataforma da diversidade em unidade. O autor Charles Colson diz que a igreja é um organismo e não uma organização. É um movimento e não um monumento. E o mundo vê a plenitude de Cristo através da multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, multiforme fala de algo variado. Mas não é algo variado onde um diz uma coisa, o outro diz uma outra coisa. Aí é bagunça. Né? Você vai, às vezes tem alguns locais, algumas igrejas, que você vai e um pastor prega sobre uma visão, o outro pastor prega sobre outra visão, e um bate com a visão do outro, porque os dois não se dão, mas estão debaixo da mesma igreja porque ganham salário. Então, gente, não é isso que é multiforme. Multiforme fala sim de algo variado, mas tem a sabedoria, e a sabedoria é o conhecimento aplicado, cuja finalidade é o deleite. O que nós devemos aqui entender sobre a multiforme sabedoria de Deus é que quando o ministério de música serve, ele serve com a finalidade de que o conhecimento seja aplicado para que você tenha deleite. Quando você está cantando, o teu amor é maior do que o mundo, o teu amor sem medida é incondicional, do céu desceu como o homem se tornou, se entregou só por me amar, e você está expressando aquilo ali, você está se deleitando em Deus. Aí vem o pastor e prega sobre a verdade da palavra, você se deleita em Deus, e aí você vai na cantina e as pessoas te sabem bem, e você entende o amor de Deus. Ou seja, a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria é para que de forma variada, em qualquer âmbito que você esteja, você possa se deleitar em Deus através de um conhecimento aplicado. Senhor, eu entendo que Tu me amas, então eu vou me deleitar em Ti. Estou passando por esse problema, mas eu sei que Tu me amas. Uau! O que Deus quer é que o mundo se deleite nele de várias formas. Então, gente, nós podemos ver que os atos do serviço cristão são diferentes, mas são todos unidos pela mesma fonte e propósito, que é o amor de Deus. A paixão pela igreja local deve então vir não do nosso trabalho na igreja, mas pela própria paixão de Cristo, pelos seus planos e a sua obra na própria igreja. Marque essa frase aí na sua apostila, olha só que interessante. Nós podemos servir e amar uns aos outros pela graça do Pai, motivados, pela graça do Pai, movidos pelo amor do Filho e capacitados pelo Espírito. Motivados pela graça do Pai, movidos pelo amor do Filho, pelo sacrifício do Filho. Você sabe que a revelação da cruz de Cristo é a revelação do amor. Então o amor do Filho é através do seu sacrifício e capacitados pelo seu Espírito. Edmund Clowney, ele diz o seguinte: a igreja é chamada para servir a Deus de 3 maneiras. Olha só, a igreja, o ajuntamento, todos nós juntos, a igreja fala de juntos, todos nós juntos. A igreja é chamada para servir a Deus de 3 maneiras: para servi-lo diretamente em adoração, latreio, isso que a gente está falando, adoração e serviço; para servir aos santos, igreja, aos santos, cuidando; e para servir o mundo, testemunhando. Adorei essa frase. Para servi-lo diretamente em adoração, para servir os santos cuidando, e para servir o mundo testemunhando. Então, gente, quais são as atitudes? Vamos ver aqui rapidamente quais são as atitudes de um ministro ajudador, de um ministro suportador. Nós estamos falando que servir é para todos, e quando a gente se coloca numa igreja local, então nós estamos fazendo parte de um ministério de ajuda.
ajuda a visão local, ajuda ao pastor, ajuda a liderança. Então qual é a atitude? Quais são as atitudes de um ministro suportador? Letra A, você não pode servir sozinho. Não dá para fazer tudo sozinho. E o grande exemplo disso é Davi. Interessante que Davi vence Golias e ele não vira para o pessoal e fala: agora é só comigo, deixa comigo que eu vou derrotar todos os gigantes. A Bíblia diz que Davi se junta à equipe de Saul. Saul tinha uma equipe. E Davi começa a fazer parte da equipe de Saul, de um grupo de pessoas. Então no reino não existe lugar para solitários. Não, pastor, eu vou ficar em casa porque eu só sirvo o reino de Deus e eu sirvo aqui da minha maneira, sozinho. No reino não existe lugar para solitários. Até sabe por quê? Porque nesse mundo a gente enfrenta tribulação. Nesse mundo a gente enfrenta dificuldade. E Deus criou esse organismo chamado igreja, para que você, como célula desse corpo, estando junto com outras células, quando as células são atacadas, as células respondem. Não somente você, as células respondem. Isso faz o ataque ao inferno aumentar, dessa forma, essa resistência. Então não dá para servir sozinho. Você vai tentar servir a Deus em casa, sozinho. Não, eu não sirvo na igreja porque não dá tempo, não tenho isso, não tenho. Eu vou servir a Deus sozinho. Aí você vai começar a pregar o evangelho sozinho. Daqui a pouco você se vê no fardo, na dificuldade, porque é tão difícil. Eu não tenho dinheiro para gasolina, e é isso e aquilo, papapá, papapá. Deus criou esse organismo chamado igreja para facilitar a obra que Ele tem na sua vida e através da sua vida. Por isso Deus coloca pessoas ao seu lado e Ele te treina. Olha só que interessante. Você quer fazer o seu chamado, aquilo que Deus plantou no teu coração, explodir? Comece servindo o ministério de alguém. Aprenda, me escute o que eu estou te falando. Aprenda, não saia se jogando porque é uma paixão, é isso. Aprenda. Existe um tempo de treinamento para a gente. E esse tempo de treinamento vale muito e conta muito o treinamento que nós temos na igreja local. Então você não pode servir a Deus sozinho. Salmos 133, 1. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E a palavra viver aí, e a chave, é assentar-se, é permanecer, é morar junto, fala de casar, de ter aliança. Então a bênção, gente, está nessa família unida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos assentem-se, permaneçam, habitem juntos, tenham aliança. Por quê? Porque quando nós estamos com aliança, eu te defendo. Esse é um princípio, não é para a gente ficar apontando para o outro, esse é um princípio para nós realizarmos. Então talvez, ao invés de você estar procurando, mas pastor, você está falando aí, mas eu estou num lugar onde ninguém me ajuda, ninguém faz, está na hora de você se levantar e você ajudar. Está na hora de você vestir a camisa, está na hora de você botar as vestimentas, pegar os instrumentos e você se colar com uma outra pessoa e ajudar outra pessoa. E você vai ver que com o fogo que está no teu coração, você vai atear fogo na outra pessoa, que vai atear fogo na outra pessoa, daqui a pouco tua igreja está pegando fogo para servir a Deus. Porque nós não podemos servir sozinho. Gálatas capítulo 6, verso 6, e o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas, aquele que o instrui. Ou seja, o que Deus está chamando é que se alguém está instruindo você, Ele está convidando você também a se fazer participante dessa obra. A palavra participante aqui é a palavra koinoneo. Koinoneo, da onde vem koinonia. E koinoneo é compartilhar com outros, é comunicar, é distribuir, é participar. Veja, koinonia é o compartilhar com outros que se tornam participantes, uns com os outros. Ou seja, é como se fosse uma rede. Você está recebendo de mim porque você está conectado comigo. Então passa para você, que passa para o outro, que passa para o outro. Pastor, essa mensagem foi maravilhosa, preguei não sei aonde, vai fundo.
Porque você é participante, está passando através de você e você vai aprendendo. E quanto mais você vai praticando, mais você vai aprendendo. Então, koinonia é o compartilhar com outros que se tornam participantes, uns com os outros, e que estão no mesmo espírito e propósito de distribuir os recursos do reino. Portanto, até mesmo a sua comunicação está no mesmo nível. As pessoas começam a comunicar no mesmo nível. Eu não falo que você é santo e você fala, mas não é bem assim. Nós estamos no mesmo nível, porque você está participando, e você está participando de todas as esferas, até das bênçãos, porque você começa a praticar aquilo que eu estou praticando. Não é porque eu sou mais especial e por isso eu tenho mais bênção do que você, porque a bênção está disponível para todos, porque o favor de Deus está disponível para todos, mas quem é que vai acessar isso pela fé? E quando você participa disso, você está nessa fase de treinamento, você começa a agir pela fé, você começa a andar pela fé, e andando pela fé, você começa a ver os resultados. Daqui a pouco você está comunicando aquilo que você vive, e é isso que o Evangelho nos chama a participar, a comunicar aquilo que nós vivemos. Koinonia é uma família feita de koinenos, que significa que estes são participantes, associados, sócios, companheiros, parceiros. Koinonia fala de koinós, onde tudo é comum, compartilhado por todos, ou seja, aquilo que é meu é seu, essa revelação que é minha é sua revelação, esse dom que Deus me deu é para você, para que você seja participante nisso, para que você seja abençoado, trazendo portanto tudo ao ponto de estar completo. E aí aquilo que eu não tenho, você tem, aquilo que você não tem, eu tenho, e a gente se completa, e aí vem a multiforme sabedoria de Deus, vai agindo. Você não vai ver o que Deus te chamou para ser, senão em koinonia, não de forma completa. Não de forma completa. Deus planejou isso, gente, está na palavra. Deus planejou koinonia, Deus planejou participação, Deus planejou interação. O crente que se isola, definha, porque Deus não planejou o crente para viver de maneira solitária. Entenda isso. Letra B, a atitude de um ministro suportador: sirva o seu líder. Vamos ler aqui algumas passagens, está na apostila para a gente ganhar tempo. 1 Samuel 10, 26. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Deus vai ajuntando a visão. Saul foi como líder e pessoas se ajuntaram para realizar aquilo que Saul tinha no seu coração. Esdras 1:5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. E é muito interessante a gente entender que membresia não é um clube, membresia de igreja não é um clube. É algo que Deus tem que despertar o teu coração. Você tem que entender a visão. Entendendo a visão, Deus desperta no teu coração. É isso que eu quero fazer. É nessa obra que eu quero agir. Por isso que aqui, sempre que a gente pergunta sobre membresia, fala sobre membresia, a gente fala: o primeiro requerimento é você ter fazer um check-up no teu coração, e ver se Deus despertou o teu coração. Com todos aqueles que o Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Não é apenas a visão do seu coração, mas também a pessoa a quem você serve, para que qualquer coisa que essa te peça para fazer, você se verá livre para fazer. Então entenda que não é só uma associação com a visão. Não, estou associado com a visão, mas ele não gosta muito não. Não é só associação com a visão está na pessoa, e a pessoa é a visão. É uma coisa só, gente. Como é que nós devemos servir? Com um coração altruísta. 1 Samuel 14, de 6 a 7. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha.
Sirva de maneira que você sirva o seu líder de maneira altruísta. Senhor, o pastor, o diácono, ou líder do departamento, eu estou aqui para te ajudar a fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Como escudeiro, como defensor disso. Não tente servir como você pensa que ele deve ser servido. Pergunte. Pergunte como o teu líder quer ser servido, para que a obra se expanda. Pergunte, chegue perto. E para isso você precisa ser capaz de ouvir, preste atenção nisso, a maneira como você ouve determina se você é uma pessoa humilde ou uma pessoa orgulhosa. A maneira como você ouve determina se você é uma pessoa humilde ou uma pessoa orgulhosa. Sirva ao seu líder com fidelidade. Sirva ao seu líder com fidelidade. Mantenha um coração de fidelidade e serviço com relação ao seu chamado e papel, promovendo a obra de Deus e não a sua própria obra. Entenda que nenhum serviço é tão pequeno para alguém que deseja servir. Nenhum serviço é tão pequeno para alguém com um coração fiel. Uma pessoa de caráter. A palavra fiel significa permanecer leal, consistentemente confiável, firme, fidedigno, seguro. Ou seja, pessoas com quem você pode contar, dedicado, compromissado, devotado, acreditável. Ou seja, com uma fé que não se abala, correta. Fiel significa ser correto, ou seja, ser preciso e verdadeiro. Seja fiel no caráter, seja fiel a uma só visão. Não sirva a dois senhores. Eu estou servindo aqui, estou servindo lá naquele outro ministério também. Não, pegue uma só visão para servir, porque ninguém pode servir a dois senhores. Letra C, sirva para exaltar outros. Olha só o que eu coloquei aí. O que faz o ministério de ajuda ser tão marcante é ter gente o suficiente, não é número, o suficientemente disponível em amor para servir. E o amor foca no bem do próximo. E a Bíblia fala que se a gente está pensando no próximo, nós nos fazemos menores. Apesar de sermos coiguais uns com os outros, nós decidimos, lembra? Nós somos filhos e decidimos servir. Nós somos coiguais uns com os outros, todos nós somos sacerdotes. Mas nós decidimos nos colocar por debaixo. Paulo fala isso. Olha, o menor dos santos. Por quê? Porque eu tenho que servir vocês é que tem que ser exaltado. Sirva voluntariamente, ou seja, com desejo no coração. 2 Coríntios 8, de 3 a 4, na King James atualizada, diz: porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente, diz aí, primeiramente, deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Ninguém que vai servir a causa de Deus através de uma pessoa, ela consegue servir dessa maneira se ela não se der primeiro a Deus. E é isso que a gente está tratando. A gente tratou tantas vezes de entender que primeiro nós servimos a Deus, com esse coração pegando fogo em nós, é que nós entendemos que nós podemos servir a outras pessoas, não tem problema nenhum, já estou servindo a Deus, e Deus me capacita a servir a outras pessoas, o sonho de outras pessoas, os planos e as visões de outras pessoas, e que a seu tempo Deus vai fazer concretizar aquilo que está no meu coração, que também é de Deus.
Então a questão do voluntariado é na realidade uma questão por fazer a diferença. Eu quero que quando as pessoas entrem num culto, quando as pessoas entrem para adorar a Deus e serem edificadas juntos, eu quero, ao abrir a porta, fazer a diferença. Não abra de qualquer maneira, abra para fazer a diferença, com que seja a melhor abertura de porta que alguém já viu. Abra para fazer a diferença, toque para fazer a diferença, sirva para fazer a diferença. Dê envelopes para fazer a diferença, aperte a mão de alguém para fazer a diferença. Nós fomos criados para nos unir a Deus e participar da visão divina. Veja aí na sua apostila, diz assim: servir de maneira voluntária é servir com o desejo de servir. É oferecer-se, é ser generoso, é ser livre e ser liberal. O voluntário não é aquele que trabalha quando quer, mas aquele que trabalha porque quer. Isso fala da sua alma estar envolvida no processo. E quando há o desejo, é porque a paixão está envolvida. Como diz John Maxwell no seu livro Talento Não É Tudo, a única maneira de realizar algo importante é um desejo verdadeiro. É o que significa paixão. E são estas as pessoas que encontram a força de vontade para cumprir o seu chamado. Então, gente, proteja a sua paixão, medite naquilo, coloque o fogo da esperança naquilo. Entenda que nem todo mundo vai atear fogo no coração para você, é você quem tem que fazer. Muitas vezes no ajuntamento, como eu falei, existem pessoas que são bebês, existem pessoas que são maduras. E a Bíblia diz que as pessoas que são maduras devem ajudar as pessoas que são bebês. E por isso Deus nos dá paciência. Porque a paciência está baseada no amor, e o amor é para edificar outras pessoas. Então, se eu estou amando outras pessoas, eu estou servindo as outras pessoas, eu estou disposto a servir as outras pessoas, os maduros aos menos maduros. E são os maduros que têm que atear fogo no coração dos menos maduros. E aí os menos maduros vão crescendo e vão aprendendo a atear fogo no seu próprio coração, no seu relacionamento com Deus, para que quando chegarem pessoas menos maduras, esses que estão crescendo possam ajudar os menos maduros. E assim é o processo dentro da igreja. Bill Hybels, para a gente terminar, no seu livro A Revolução do Voluntariado, diz o seguinte: toda pessoa que frequenta uma igreja local tem de fazer uma escolha. Ela pode parar o carro no lugar de sempre, no estacionamento da igreja, sentar-se em um lugar confortável em sua fileira preferida, assistir a um bom culto, conversar com os amigos e depois ir para casa. Essa escolha faz parte de uma bela e tranquila experiência de uma manhã de domingo. Ou ela pode lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas, juntando-se a uma equipe de servos com as mesmas opiniões e ajudando a formar a igreja local da qual Deus a chamou para fazer parte. É uma escolha. E eu quero terminar essa parte chamando a sua atenção para a gente fazer essa escolha. Somos nós que construímos a igreja local que nós queremos ver. O pastor tem uma visão, ele é o visionário. Como sacerdote, ele é sacerdote sobre essa visão, ok? Ele tem essa visão. E nessa visão, ele ateia a visão para que as pessoas façam o que Efésios diz. Então somos nós que fazemos a igreja local que nós queremos ter. Somos nós que fazemos a igreja local que nós queremos ter. Guarda isso no teu coração. Somos nós, não espere os outros fazerem isso para você. Você quer uma igreja que serve mais? Então sirva. Você quer uma igreja que sirva aos necessitados? Então sirva aos necessitados. Você quer uma igreja que ame mais? Então ame mais. Somos nós que fazemos a igreja local que nós queremos ter. Somos voluntários porque nos doamos, mas na realidade somos servos porque fomos comprados. Não temos outra opção, fomos comprados pelo sangue de Jesus, comprados por esse amor. Então termine essa aula com esse fogo no teu coração, sabendo que você pode fazer a diferença em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você colocar a mão, porque você é capacitado pelo Espírito. Amém? Deus te abençoe, a gente se vê na próxima aula.